pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do direito da criança e do adolescente, nós vamos agora verificar no estudo do Estatuto a parte dos direitos fundamentais. Aqui será um bate-papo mais tranquilo, um bate-papo bastante informativo, na verdade, e também um convite a você ficar atento a alguns pontos mais importantes. O Estatuto é uma norma que disciplina variados aspectos relacionados a um determinado grupo vulnerável. O professor não entende nada, entendeu tudo. É só uma questão de você se concentrar comigo aqui. Nós temos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Igualdade Racial. Idoso, criança e adolescente, pessoas que sofrem discriminação racial. São o quê? Grupos vulneráveis. Ou seja, esses grupos vulneráveis, eles recebem uma proteção normativa específica e uma norma ampla, e essa norma ampla trata de disciplinar variados aspectos. Ela vai prever princípios, assegurar direitos, como os direitos fundamentais que você vai estudar agora, vai criar aspectos processuais, vai trazer infrações administrativas, vai tipificar crimes, ou seja, fala de variados aspectos, aspectos administrativos, aspectos cíveis, aspectos penais, tudo. Por isso que é um estatuto. E aí ele pega um grupo vulnerável que precisa de uma proteção diferenciada, com vistas à isonomia, e diz o seguinte, ó, essa norma é só para você. Basicamente essa é a ideia. Por quê? Porque a Constituição por si só já prevê direitos fundamentais para todo mundo. O artigo 5º ele é gigantesco. Só que aquela previsão que ela se dá igual a todos, sem nenhuma diferenciação, muitas vezes ela não permite a isonomia, ela não permite a igualdade material ou a igualdade na prática. É necessário que exista uma norma especial, estatutária, que venha a trazer uma tutela diferenciada para quê? Para que escolha a pessoa que está lá embaixo e você busque chegar a um nível de igualdade. Este é o foco, essa é a ideia, tá bom? Então, a partir de agora, a gente faz o estudo dos direitos fundamentais a partir do nosso estatuto, e o rol desses direitos fundamentais ele é bastante amplo. Começa no artigo 7º a tratar sobre vida e saúde, e vai até o 69, tá? Aqui, neste bloco, nós vamos dar prioridade, nós vamos focar a nossa atenção, melhor dizendo, a todo esse rol, com exceção desse aqui, do 19 ao 52. Por que eu não vou falar dele? Porque ele é o maior? Não, pessoal, porque ele é o mais importante. Ah, professor, então eu não entendi de vez, porque já que ele é o mais importante, por que você não vai falar? Eu vou, mas ele é estudado de forma destacada, tá? A gente deixa um momento oportuno para tratar só a respeito dele. Então agora nós vamos analisar direito à vida e à saúde, direito à liberdade, respeito e dignidade, direito à educação, cultura, esporte e lazer e direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Essa parte aqui, quando cobrada em prova, é cobrada como? Ela é cobrada de forma um pouco mais superficial. Diria para vocês que superficial aqui, leia-se, cobrada nos seus aspectos mais legislativos. E aí a grande sacada para você gabaritar essas questões de prova é ficar atento ao quê? À literalidade da norma. Eu faço esse bloco, a gente estuda este bloco, mas não dispensa de modo algum a sua leitura da legislação neste ponto. Tem que ler, tá? Tem que dar uma olhada inevitavelmente. O seu sucesso em resolver questões sobre isso passa pela leitura. Vou te dar um exemplo. Nós temos um trecho aqui, pessoal, que trata sobre direito à educação e que aí tem um rol de atribuições do poder público. E deste rol de atribuições do poder público tem algumas obrigações que são estendidas rol de atribuições do poder público para as escolas públicas e algumas especificidades que devem ser observadas pelas escolas privadas. Se você não lê esse dispositivo, quando cai na prova, você não lembra. Entendeu? Você pode até tentar dar ali um chute direcionado, por assim dizer, mas não existe, você não vai ter segurança. E o que eu não quero é que você chegue em prova com dúvida, tá bom? Então vamos lá? Vamos tratar a partir de agora de todos esses direitos, com exceção do direito à convivência familiar e comunitária, que vai ficar para um segundo momento, a começar com o direito à vida, tá? Beleza. O que nós temos que saber aqui, pessoal? Veja só, primeira coisa, a vida é algo inerente à condição humana. Então, todo mundo tem seu direito à vida assegurado. Só que o direito à vida, pessoal, ele não é simplesmente o direito de sobreviver, o direito de você ter sobrevida. O cara está vivo, mas ele está acabado. O cara está vivo, mas ele não tem mínimas condições de dignidade. O
O direito à vida aqui ele deve ser encarado como qualificado, ele deve ser encarado, melhor dizendo, não, ele deve ser qualificado pela dignidade. Você deve viver com dignidade. E essa vida com dignidade passa por você observar aqui uma série de exigências, né? Na verdade, poderíamos até dizer que a vida seria um antecedente para os demais direitos, porque você está vivo, mas você não tem saúde, então no final das contas você não está vivo com dignidade. É mais ou menos essa a ideia. De toda forma, um direito inerente à condição humana, e aqui nós vamos dar especial atenção a esse direito à vida para a criança e adolescente que estão o quê? Em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a necessidade de se conferir um tratamento diferenciado em razão da fase de existência. São pessoas vulneráveis. Você concorda comigo que uma criança tem maiores chances de morrer? Se ela não for adequadamente cuidada, sim. Porque ela não consegue prover o seu próprio sustento. A criança, especialmente. Né? Então, o Estado atua principalmente na efetivação de políticas públicas. Certo? Cabe ao Estado efetivar uma série de políticas públicas aqui para assegurar a vida da criança e do adolescente, tá bem? E ainda, o que eu tenho para destacar para vocês? Essa lei, 13.257 de 2016. Professor, nós não estamos estudando ECA, sim, mas essa lei está dentro do ECA. Se você pegar ali a partir do artigo 7º e começar a folhear o teu ECA atualizado, você vai perceber que ele foi em grande medida alterado por essa lei. Qual que é a ideia dessa lei? A ideia dessa lei foi se preocupar, claro, com os direitos da criança e do adolescente, mas especialmente com aquelas criancinhas. Ou seja, com a criança nos seus primeiros anos de vida. Naquilo que se chama de primeira infância. O que seria esta primeira infância? Essa primeira infância envolve aqui de 0 a 6 anos. Ou, né, a lei mesmo fala nos primeiros 72 meses de vida. Ou seja, a gente sabe que o princípio da prioridade absoluta ele se aplica a todo o estatuto, não é mesmo? Sim, se aplica a todo o estatuto. Só que aqui nós temos um princípio da prioridade absoluta, eu vou colocar ainda para vocês aqui, né, com asterisco ainda, com perdão aqui talvez do erro técnico, mas para que você entenda didaticamente, uma prioridade absoluta ainda mais absoluta. Certo? Como eu disse, me desculpe, mas é para você entender a ideia de que se há prioridade absoluta em todo ECA, aqui ainda há mais prioridade absoluta. Tá bom? E aqui, prioridade absoluta que se reporta ao campo do quê, pessoal? Das políticas públicas. Certo? Das políticas públicas, dos planos e programas de governo. Certo? Na prestação de serviços, por exemplo, serviço de saúde. Tem uma série de regras relacionadas aqui à prestação de serviço de saúde. Então, essa prioridade absoluta, prestação, deixa eu colocar aqui, de serviços. Então, na área de saúde, né, principalmente, pessoal, quando se trata ali de acompanhamento da mãe, logo que ela teve ali o nascimento do seu filho e tal, há uma preocupação muito grande de todo o poder público em prestar adequadamente esse serviço. Até aqui algo que me ocorreu agora, né, porque eu ia falar para você o seguinte, a preocupação ela é tão grande que a mãe ela é bem acompanhada, há uma série de regras para que ela seja bem acompanhada no estado gestacional. E aí você pode até vir perguntar assim para mim, professor, você acabou de colocar ali que é de 0 a 6 anos, mas antes de nascer, então, ele também já recebe? Já recebe. Se você for ver a rigor, a lei ela não andou bem em dizer que a primeira infância é de 0 a 6 anos, ela é antes de 0 anos. Ela é durante todo o período gestacional. Tá, mas tirando isso, sem ficar implicando com bobagem em relação à norma, né, foi uma reflexão que eu tive aqui agora, o que você tem que ficar atento? Você tem que ficar atento ao seguinte, que há um esforço desde o momento da gestação até o momento que passa pelo nascimento e ainda durante ali os primeiros 6 anos de vida daquela criança para que ela seja bem acompanhada. É a fase de maior vulnerabilidade em que ela se encontra.
Então a mãe tem que ser acompanhada na fase gestacional para que faça os atendimentos, para que faça ali todo o atendimento pré-natal. Durante o período em que estamos próximos ali do nascimento, o dia do parto e todo o acompanhamento, tem que ter o quê? Direito a um acompanhante. Ela vai, desde logo, escolher o hospital, ela não pode ficar sendo levada de um hospital para outro ali, porque o que acabava acontecendo na prática? A mãe chegava, ela entrava em trabalho de parto, chegava no hospital, o hospital não tinha vaga, levava para outro, que depois levava para outro, que depois levava para outro, que depois levava para outro, e no final das contas ela acabava tendo o bebê na própria ambulância. Né? Ou no corredor, às vezes, a gente tem notícias dessas informações, então isso não pode. Ela tem que se dar o quê? Um pouco de segurança à mãe, porque é um estágio, é um momento em que ela está mais fragilizada, talvez o momento mais frágil, né, da vida da gestante. E tudo isso, pessoal, já que a gente está pensando aqui, não propriamente, claro que está pensando na gestante também, mas propriamente na criança, isso tudo vai repercutir de forma decisiva depois no seu desenvolvimento. Né? Por quê? Porque se o parto decorrer algum problema de parto, pode ocorrer um falecimento, podemos ter inclusive alguma situação de algum tipo de deficiência posterior, enfim, né? Sem entrar nesses horrores aí, mas enfim, só para vocês terem ideia. Essa é a ideia de prioridade absoluta, tá? Por exemplo, pessoal, aqui na gestação, já que nós estamos falando de prestação de serviços na gestação, eu vou puxar uma tela aqui. Estamos falando de gestação. A gestante, né, a parturiente, ela tem direito de 3 meses antes do parto. O que ela vai fazer? Ela vai definir o hospital. O hospital de nascimento. E aí cabe ao hospital providenciar local para que ela fique lá. Tá certo? Além disso, o que nós temos? Nós temos ainda também o direito ao acompanhante, que vai estar com ela durante todo o período todo o período do parto. Tá certo, pessoal? O que mais que nós temos aqui a destacar a respeito da primeira infância? Acredito que seja isso, tá? Mas são as principais regras. Claro que sempre vale a pena você dar uma olhada ali nos artigos respectivos do nosso ECA neste ponto, tá bom? Seguindo, pessoal, agora a gente fala sobre o quê? Vamos lá dar um passozinho à frente, né? E nós entramos no tópico do direito à liberdade, respeito e dignidade. E aí eu destaquei um artigo importante para vocês aqui, que é o artigo 13, parágrafo 1º do ECA. O que esse artigo 13, parágrafo 1º do ECA fala? Ele fala o seguinte, que as gestantes ou as mães que manifestarem interesse de entregar os seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, e essa palavra, ela diz tudo, sem constrangimento à Justiça da Infância e Juventude, tá? Muita atenção, pessoal, muita atenção em relação a esse ponto aqui. Qual que é a ideia? Nós, né, podemos aqui nos encher, né, de concepções, de pensamentos, de crenças em relação a isso. Diz assim, poxa, a mãe entregar o filho para adoção? Pois é, pessoal. Primeiro que, né, existem mães que não querem ter filhos e tiveram filhos, ou seja, são irresponsáveis, não sei, eu não estou entrando aqui na discussão da mãe. Eu estou preocupado com a criança. Você tem que estar preocupado com a criança e o ECA, ele pensa dessa forma. E também existem situações nas quais a gravidez da mãe não foi desejada, pode ter sido, sei lá, em razão de sei lá, de um estupro, uma pessoa que mora em situação de rua, não tem condições de criar o filho, enfim, nós temos variadas situações que às vezes escapam da nossa imaginação. Eu trabalhei na infância e juventude durante um tempo, pessoal. E nesse tempo que eu trabalhei na infância e juventude, isso serviu para mudar muito a minha vida e a forma de ver essa questão relacionada à infância. Então, realmente, pessoal, esse dispositivo é importante, tá? Então tá lá. A mãe manifestou durante o período da gestação, ou logo que nasce, a pretensão de entregar o seu filho para adoção, ela deve necessariamente ser encaminhada à infância. Por quê? Porque eventual destituição do poder familiar, que ela é natural em razão do nascimento,
E eventual colocação em família substituta, ou seja, a adoção efetivamente, não pode ser feita de uma nem uma outra forma, a não ser por sentença judicial. Então o juiz vai sentenciar. Logo, a partir do momento que houve esse desejo manifestado, a mãe tem que ser encaminhada à infância. Chega lá perante o juiz da infância e juventude, e aí o serviço auxiliar da infância fará toda a tarefa de documentar, de informar isso ao Ministério Público, de entregar as informações para a promoção da ação judicial, mas ela deve ser levada, certo? E levada sem constrangimento, sem ficar com julgamentos ali, porque não compete, por exemplo, né, o diretor do hospital ficar julgando a mãe ali, ou né, ele não sabe as circunstâncias, ou se sabe, a ele não diz respeito, certo? Então, ela será encaminhada. Ela foi encaminhada para a infância vai fazer o quê? Vai rapidamente destituí-la? Não. O foco, pessoal, e o objetivo aqui é sempre o quê? A preservação da família biológica. E aí, a vara de infância, né, junto com o serviço auxiliar e a rede toda de atendimento, irão atuar no sentido de buscar saber o porquê desta pretensão. Para ver realmente se não há ali alguma crença da mãe, algum medo, alguma coisa que possa ser conversado, dialogado e superado para que ela crie seu filho e viva adequadamente com ele, certo? Só que, claro, se não for possível a preservação da família biológica, aí a gente parte para quê? Aí a gente vai partir para a colocação em família substituta. Colocação em família substituta. Pode-se dar uma colocação em família substituta mediante guarda, por exemplo, ela fica sobre a guarda e responsabilidade dos avós, dos tios, ou adoção, que acaba sendo mais provável nessas circunstâncias. E aqui é importante que eu diga para vocês, embora você não precise nem ver esse artigo agora, mas o artigo 258b, ele fala o seguinte, que se não respeitada esta obrigatoriedade, o médico, o enfermeiro, o dirigente do atendimento hospitalar, ele fica responsável, ele fica sujeito a infração administrativa, fica sujeito a uma multa. Tá? Essa multa é de R$1.000 a R$3.000, e daí depois ele fica sujeito a essa multa caso ele não faça esse encaminhamento, dada a obrigatoriedade legal. Tá bom? Bom demais. Aproveitando aqui a discussão do artigo 13, né, até para vocês verem a importância de você sempre estar atento aqui à leitura e até mesmo compreender a ideia da atuação em rede, dá uma olhada nessa questão aqui. Essa questão é bem bacana. O Estatuto, né, reconhecido internacionalmente como um dos mais avançados legislações dedicadas a direitos da população infanto-juvenil, de acordo com o artigo 13, os casos de suspeita, né, agora aqui, ó, suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante de maus tratos contra a criança, sem prejuízo de outras providências legais, serão obrigatoriamente comunicados a quem? Tá? Olha só contextualizando, isso também está no artigo 13 do ECA, né? E ele fala o seguinte, que nós temos que aqui um hospital, isso pode ser no hospital, isso pode se dar também na escola. Chega lá a criança para ser atendida pelo médico, ou seja, lá a criança chega para ser atendida na escola, o professor acaba encontrando a criança com arranhões, com manchas de roxo, sinais de agressão, de maus tratos. O que esse hospital, o que essa escola devem fazer? Devem comunicar o conselho tutelar, tá? Sempre. Pessoal, você tem que pensar o seguinte, nós sabemos que todo o estatuto da criança e do adolescente ele é orientado por um princípio, que é o princípio da municipalização. O município é quem, né, o executivo municipal, é quem está mais próximo da realidade daquela comunidade. Aí o conselho tutelar é a representação direta desse executivo municipal no atendimento de crianças e adolescentes. E, portanto, quem tem condições de fazer um acompanhamento mais próximo, e aí dentro da estrutura da rede de proteção, talvez informar ao Ministério Público, talvez representar ao Poder Judiciário, talvez adotar as medidas cabíveis, é o Conselho Tutelar. Então, chegou uma criança no hospital, na escola, com sinais de maus tratos, o dirigente deve fazer o quê? Comunicar o
conselho tutelar. Tá? Conselho tutelar. E aí o conselho tutelar pode, ele mesmo pode, adotar uma medida de proteção. Professor, o conselho tutelar pode adotar medida de proteção? Pode. Existem algumas que ele não pode, mas como regra, aquelas medidas que estão lá no artigo 101, ele poderá adotar. Me dá um exemplo, professor. Por exemplo, ele nota um sinal de maus tratos, e aí ele entra em contato com a família e descobriu que o pai chegou bêbado em casa e espancou a criança. A mãe falou, não, é a primeira vez que ele fez isso, ele se descontrolou e tal, não sei o quê. Então, olha, nós não vamos agora representar, mas a família será acompanhada e o pai vai lá participar de um Alcoólicos Anônimos, ou ele vai para uma rede de proteção no âmbito do município para poder se averiguar melhor essa situação, ou seja, essa é a ideia, essa é a pretensão. Tá certo? Então, vejam, pessoal, o que é importante você perceber? O conselho tutelar, claro, não, outro sinal, ou o próprio conselho vê que aquilo já é uma prática reiterada, aí não, ele já vai atuar, vai buscar informar o Ministério Público, vão retirar a criança do convívio familiar, vão verificar melhor a situação, vão afastar o pai do lar. Tem uma série de coisas que podem ser feitas, tá? Mas a conduta começa pelo MP, tá bom? Dando sequência aqui, ainda em relação ao direito à liberdade, nós temos que a criança ela tem liberdade de ir e vir. Ela tem liberdade de opinião, de expressão, de crença, de culto religioso. Ela tem liberdade para brincar, para participar da vida familiar e comunitária, talvez um dos aspectos mais importantes para o seu desenvolvimento. E, claro, sem discriminação, né? Participar também da vida política, buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Claro que essa liberdade ela não é irrestrita. Né? Você tem que sempre saber o seguinte, que a restrição ao direito de uma pessoa esbarra no direito de terceiros, e aqui, além de esbarrar no direito de terceiros, né, a criança não, o adolescente não violar direitos de outras pessoas, nós temos também que considerar que são pessoas em desenvolvimento. E por serem pessoas em desenvolvimento, elas estão sujeitas a algumas restrições que outras pessoas não teriam. Professor, sim. Pergunto para você, uma criança pode fazer uso de bebida alcoólica? Não. Por quê? Mas ela quer, não interessa se ela quer, não pode, por questões de saúde, ela está em fase de desenvolvimento, se entende que ela não pode. Uma criança pode viajar pelo território nacional abertamente? Adolescente? Também não. Existem situações nas quais a legislação adota uma postura preventiva. Preste atenção a essa palavra. Ou seja, nós temos regras de prevenção que estão colocadas no estatuto a dizer o seguinte, peraí, por mais que você tenha todas essas liberdades que acabamos de ler, você não poderá. Dá uns exemplos? Claro, os exemplos são esses. Olha aqui, ó. Limitação para ingresso e permanência, né, em shows e casas de espetáculo. Né? Aqui tivemos alguns errinhos, aqui já corrigi os dois, tá bom? Autorização para viajar. Privação de liberdade em face da prática de atos infracionais. Veja, por mais que tenha liberdade, a criança e adolescente não pode sair matando gente. Ou adolescente, principalmente. São sujeitos a medidas socioeducativas, a criança, a medida de proteção, se for o caso. Tá bom? Então, tá aí para vocês perceberem que a liberdade, ela encontra, evidentemente, restrições, tá? Ainda dentro deste contexto, nós já fizemos ali uma questãozinha, se reportando ao artigo 13, né? E o artigo 13 falava ali sobre a situação de verificação de maus tratos e o dever de se comunicar ao conselho tutelar. E aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para a gente discutir uma lei que alterou, né? Uma lei que alterou o ECA. Lembra da lei da primeira infância? Uma lei semelhante à lei da primeira infância, que alterou o ECA, só que ela é um pouco mais antiga, 2 anos mais antiga. É a lei 13.010 de 2014. É a lei do menino Bernardo ou a lei da palmada. Você deve ter ouvido falar, recentemente nós tivemos o julgamento e condenação ali dos pais e do padrasto e da madrasta, pai, mãe e madrasta, né, que foram condenados. É uma situação que ocorreu na cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, em que o Bernardo ele foi e era constante vítima de maus tratos por parte dos seus familiares. Eu não lembro exatamente qual é o contexto, mas era por parte dos familiares, se era da madrasta, se era do pai, se era da mãe, enfim. E eles chegaram no momento que eles decidiram lá ministrar um remédio e matá-lo.
mataram a criança, esconderam o corpo. Felizmente o caso foi, né? Infelizmente, claro, pelo desfecho, mas felizmente o caso foi desvendado e agora eles foram condenados. E aí, esse caso, como gerou muita repercussão social, levou à edição da Lei da Palmada. E a Lei da Palmada, né, ela foi muito criticada, por um lado da sociedade, por outro muito bem vista, em que ela visa evitar a agressão física contra a criança, dizendo o seguinte, olha, você não pode usar a palmada ou a agressão física, né? A palmada, ela parece algo, a gente é acostumado, fui muito acostumado, fui educado à base da palmada, por assim dizer, mas a violência, ela não pode ser utilizada como meio de educação. E aí, novamente, a gente entra naquele liame tênue, né? Você já tem gente que já olha para isso e já diz assim, porque esse puxão de orelha que eu dei no meu filho educou ele. Pois é, funcionou comigo, por exemplo, talvez tenha funcionado contigo, mas também é manifestação de um ato de violência e isso a depender do grau, não foi o meu caso, talvez não tenha sido o teu também, e a depender do grau pode levar a situações absurdas, como é o caso de um homicídio, ou levar a situações depois de você deixar a pessoa agressiva, deixá-la com problemas psicológicos, enfim. Se entendeu que havia necessidade de restringir. E essa restrição, ela se deu da seguinte forma. Né? Eu vou só anotar aqui para vocês, então, que é a lei, né, a lei 13.014 de 2014, tá? A lei do menino Bernardo ou a lei da palmada. O que essa lei fala? Ela fala o seguinte, que se veda o castigo físico, que é qualquer ação disciplinar punitiva com uso da força que resulte em sofrimento físico ou que resulte em lesão. E se veda também o tratamento cruel e degradante, que seria um grau a mais, certo? Que envolve uma conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que gere humilhação, ameace gravemente ou o ridicularize, tá? Quase troquei aqui as palavras, ok? E aí o seguinte, se forem identificadas situações de castigo físico ou de tratamento cruel e degradante, o que nós temos? Nós temos que informar o Conselho Tutelar, conforme você viu, e uma série de encaminhamentos serão feitos. A legislação ela não se preocupa em limitar esses encaminhamentos, ou seja, ela diz assim, isso é coisa para se dar máxima atenção. Então você encaminha para programas oficiais de tratamento comunitário, você encaminha para tratamento psicológico, aqui psiquiátrico, não só a criança, mas também familiares, a depender do caso, a cursos e programas de orientação, a tratamento especializado e ainda os pais ficarão sujeitos a uma penalidade de advertência. Certo? É isso que tem que ser feito, ou seja, deve ser desenvolvido todo um trabalho de rede, toda a rede atuando, para dizer, opa, vamos ficar de olho porque isso pode evoluir. Então, vamos dar atenção já, tá certo? Essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia aqui. Veja só, inclusive, né, eu vou até citar aqui para vocês, mais a título enunciativo, mas inclusive tem uma infração administrativa respectiva, o 245 do ECA, da mesma forma como a gente viu lá na obrigatoriedade de hospital, né, o de hospital comunicar ali, encaminhar a mãe em vara de infância quando ela deseja entregar o filho para adoção, se ele não fizer, ele sofre sanção administrativa, a mesma sanção pode ser imposta aqui ao médico, ao professor, ao responsável pela unidade de saúde ou de educação, que se der conta de uma situação dessa de violação, se não fizer os devidos encaminhamentos, ele se sujeita à penalidade à infração administrativa. Tá? Uma multa de 3 a 20 salários mínimos e pode ser aplicada em dobro em caso de reiteração. Pois bem, tirando isso, dá uma olhada nessa questão. Vai lá. Olha só, uma questão que eu dividi aqui, dada a extensão, em 2 telas, tá? Nós temos essa tela e depois a outra aqui, onde vai ter o gabarito. Ó, nós vamos ter que ler o conteúdo e daí depois dar uma olhadinha nos itens, tá? Veja só, é um texto bem enunciativo, mas vale a pena ler. Em uma discussão dentro da sala de aula, professor e aluno divergem de opinião. Ela argumentativamente se sobressai à fala do aluno e mal o deixa expor verbalmente o que pensou e sentiu a respeito do assunto do qual divergia. De acordo com o ECA, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade e da autonomia dos valores, ideais e crenças dos espaços e objetos pessoais.
pode-se afirmar que a professora privou o aluno de parte desse direito, ou seja, parte dele se manifestar. Contudo, há pais responsáveis e profissionais que ainda recorrem aos castigos físicos para disciplinar crianças e adolescentes, né? Veja que ao final aqui a questão faz um direcionamento para a temática que nós estamos a debater. No Estatuto, o castigo físico é entendido como uma ação de natureza disciplinar punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança. Que resulte no quê, pessoal? Certo? Que resulte no quê? Sofrimento físico ou lesão? Sim. É castigo físico? Sim. Olha lá. Que resulte, né, em tratamento cruel, degradante, ou que a ridicularize ou a humilhe? Sim. Uma conduta de forma cruel, tratamento em relação à criança ou adolescente que o agrave, que o ameace gravemente? Sim, também. Professor, queria ter em mãos o dispositivo para eu ler. 18. 18A do nosso ECA, tá bom? Vale a pena você dar uma olhadinha lá depois, tema que é cobrado em prova. Ok? Posso seguir? Vamos lá. E agora a gente segue, né? A gente segue para a parte final, pula a parte da convivência familiar e comunitária, e vamos falar sobre educação. Depois de falarmos sobre educação, nós falaremos a respeito da profissionalização do trabalho, e aí a gente consegue encerrar essa parte, esse bate-papo aqui relacionado aos direitos fundamentais. Educação, cultura, esporte e lazer. Direitos de segunda dimensão, direitos de caráter social e cultural. E aí, qual é a tratativa do ECA em relação à matéria? Basicamente está em quê, pessoal? Em garantir a educação, dever primário do Estado, em assegurar o uso e gozo de bens culturais e também o direito de praticar esportes e aproveitar o lazer. Olha só, nós temos uma orientação no sentido de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, certo? Então, é uma previsão. O direito de ser respeitado pelos educadores. Essa aqui é uma que se cai em prova gera dificuldade, né? O direito de contestar critérios avaliativos. Né? A criança ou adolescente podem contestar critérios avaliativos. Aquelas agremiações estudantis, elas são importantes nesse contexto. Né? Podendo recorrer às instâncias escolares superiores, o direito de organização e participação em entidades estudantis e o acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. Tá? Sobre o direito à educação, cultura, esporte e lazer, pessoal. O direito fundamental, ele é obrigatório e gratuito, o ensino médio deve ser estendido progressivamente à obrigatoriedade e gratuidade. Hoje nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que vem e especifica melhor essa parte, não é o foco do nosso estudo aqui agora, mas é importante que você saiba, talvez tenha que combinar o estudo dos dois, aqui nós só temos uma diretriz geral, porque lá o foco é específico, tá bom? Ainda, o atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Ó, vou te contar uma historinha. Muita atenção aqui em relação a esse detalhe. Vamos pensar, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, prefeitura, tem 100 escolas públicas. Dessas 100 escolas públicas, nós temos o prefeito querendo criar aqui um atendimento muito de altíssimo nível, extremamente especializado, cria 5 escolas especiais, certo? Para quê? Atendimento à pessoa com deficiência. Então, para atender ali crianças e adolescentes com deficiência. São escolas altamente qualificadas, com profissionais capacitados, ambientes acessíveis, que vão proporcionar ali a melhor educação possível para a pessoa com deficiência. Pergunto para vocês, a conduta deste prefeito, ela é boa ou ela é ruim em termos da nossa legislação? Ela é ruim. Mas professor, ele agiu de forma bem intencionada, ele aproveitou ali para direcionar os recursos públicos para bem atender aquelas crianças em escolas especializadas. O problema, pessoal, é o efeito discriminatório disso tudo. Por quê? Porque você concorda comigo que na comunidade vai ficar muito claro a escola regular da escola especial? O que se quer evitar, tanto na Constituição como no ECA, é exatamente isso. A Constituição, no artigo 208, ela fala o seguinte, olha, que o ensino para a pessoa com deficiência deve se dar na rede regular. E ainda a Constituição, ela vai mais além, ela diz o seguinte, olha, o ensino especializado se dá na escola regular. Aí você fica matutando aquilo. Você vai dizer, professor, então quer dizer o seguinte, que toda escola regular tem que ter capacidade de atender pessoas com deficiência? Exatamente isso.
Mas isso não é custoso? Sim. Talvez não se possa ofertar o máximo do máximo do máximo. Mas é melhor você ofertar um pouco a menos, mas ofertar na rede regular, do que você segregar. Prática segregatória gera discriminação. Discriminação tem que ser evitada. Porque não adianta você ser altamente capacitado e depois discriminado, o efeito prático vai ser o mesmo ou talvez pior. Dificuldade de progressar no mercado de trabalho, exclusão social, vivendo à margem da sociedade. Então, o que faz o ECA? O ECA fala o seguinte, olha, o ensino educacional tem que ser especializado, com pessoas capacitadas, com ambientes acessíveis, só que dentro da rede regular de ensino. Claro, há um cuidado, para dizer preferencialmente, porque às vezes não é possível. Aí tudo bem, mas é a exceção. Mas deve-se buscar o ensino preferencialmente na rede regular. Bacana? Próximo item. Atendimento em creche e pré-escola de 0 a 5 anos de idade, cuidado que mudou, uma vez era de 0 a 6. Ainda, oferta do ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Né? Veja, você tem direito à educação. E o ensino noturno é um direito subjetivo do adolescente que trabalha. Porque é o adolescente que precisa trabalhar. Então ele trabalha durante o dia, ele não pode ficar sem estudar. Então o ensino à noite deve ser ofertado. Está lá para vocês, portanto. Ok? E ainda, né, em relação à educação, cultura, lazer e esporte, é isso. E eu já passo agora para a parte final aqui, que é a parte do direito à profissionalização e proteção ao mercado de trabalho. Este é o último ponto, tá? E ali já tem um questionamento. Esse você está cansado, né? Já sabe, que é o inciso 33 do artigo 7º. Quando que o trabalho ele é legalmente admissível para adolescentes? Primeiro, trabalho para criança nunca é admissível. De 0 a 12 anos incompleto e criança. Não existe nenhuma hipótese de trabalho na infância admissível. Aí você dizer, professor, mas eu estava aqui assistindo televisão, liguei a televisão e apareceu uma criança. Essa criança não está se divertindo ali, ela está trabalhando. Pois é. Aí são os atores mirins. O que acontece, pessoal, em relação aos atores mirins? Não é nem tanto o foco do nosso bate-papo, mas é mais para adicionar uma curiosidade. Nós não temos uma legislação que eles realmente trabalham, né? Pense em um filme que não tenha criança. Faz sentido, tem que ter. Aí o que acontece? Hoje, pessoal, nós temos uma ausência legislativa, tem uma convenção da OIT, não lembro exatamente o número de cabeça, que ela fala que cabe ao juiz da infância editar ali uma portaria ou conceder um alvará, liberar ali a participação de atores mirins. E é o que acaba acontecendo. O ator mirim precisa participar de uma gravação, lá no set, participar de um set de gravação, e para que isso possa ser viabilizado na prática, no final das contas, nós temos a solicitação à infância e juventude para que profira uma decisão, e nessa decisão cria as condições e termos para que essa atividade seja desempenhada. A rigor, ela é liberada, né, se limita ali a jornada, digamos assim, de gravações. São criadas condições para que a criança permaneça estudando, se verifica ali o aproveitamento escolar e aí essa atividade ela é liberada, tá? Mas como regra, não pode trabalhar antes dos 14 anos de idade. E aí nós entramos dentro da previsão legal, que vem da seguinte forma. Menor de 14 não se admite trabalho de forma alguma. A partir dos 14, admite-se o trabalho na condição de aprendiz. Dos 16 anos, trabalho exceto precário. Professor, o que é o trabalho precário? Tá, vou te ajudar aqui, ó. Na verdade, deixa aqui. Segura que eu vou na tela seguinte. Agora que eu olhei aqui, eu já tenho um quadro pronto para você. Exceto trabalho precário. E a partir dos 18, aí beleza. Aí faz qualquer coisa. Pode trabalhar em local perigoso, insalubre, enfim, desde que respeitadas as normas de saúde e segurança do trabalho, tá bom? Vamos dar uma olhada quais são as espécies de trabalho precário? Tá lá. Quais são os trabalhos precários vedados? Olha só. Não se admite o quê? Trabalho noturno, que é aquele realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, das 22 às 5. Também não se admite o trabalho perigoso, insalubre e penoso. Lembrando que o penoso ele não tem hoje uma legislação específica para ele, mas não se admite. Realizado em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral ou social, por exemplo, trabalhar numa casa de jogos ou prostituição, né? E ainda em horários e locais que não permitam a frequência à escola, né?
Por quê? Porque o foco é o desenvolvimento sempre da criança e do adolescente, tá? Claro que eu estou sempre trabalhando aqui dentro de ideais, não na prática propriamente. Bacana? Então tá aí para vocês. Essas são as hipóteses em que o trabalho ele é vedado. Vem cá. Para que a gente possa encerrar aqui esse bate-papo relacionado aos direitos fundamentais, eu gostaria de discutir 2 temas com vocês, e na verdade, um deles você já meio que sabe, mas na verdade distingui-los, porque na hora da prova você confunde. Nós falamos sobre aprendizagem. Você sabe o que é aprendizagem? Eu não vou entrar na CLT, não é meu foco, tá? Mas você tem que ter uma ideia. A aprendizagem é uma modalidade específica de contrato de emprego. Ela tem toda uma disciplina peculiar dentro da consolidação das leis trabalhistas, que informam a necessidade do adolescente estudar, ele ter aproveitamento. Mas a gente tem que saber exatamente o que é essa aprendizagem. Não preciso entrar nos detalhes dogmáticos, mas eu preciso que você saiba. E quero que você distinga o trabalho, a aprendizagem do trabalho educativo. São 2 termos, 2 expressões utilizadas no nosso ECA. Então vem comigo e a gente encerra falando sobre isso. Tá? Qual que é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte: a aprendizagem, ela é conceituada aqui como uma formação formação técnico profissional. Aqui tem um ganha-ganha diferente. Por quê? Como assim um ganha-ganha? O ganha-ganha se dá, eu presto serviço para a empresa ganha meus serviços e, em contrapartida, eu ganho a remuneração. Certo? Então, para mim, trabalho, ganho dinheiro, a empresa recebe minha força de trabalho, ganha dinheiro. Aqui o ganha-ganha é um pouco diferente. Por quê? Embora seja também remunerado, tem um outro ganho relevante aqui para o adolescente, que é o quê? Que é a formação técnica profissional. Ele vai estar sendo qualificado para exercer funções laborais. Ele aprende uma atividade profissional. Num país como o nosso, em que há pessoas com muita dificuldade financeira, cujo o estudo tem que ser compartilhado com o trabalho, ele se torna interessante a aprendizagem. Por quê? Porque ele ia entrar por, talvez, trabalhar lá como empacotador no supermercado, e ele entra como um aprendiz numa atividade administrativa, de escritório, ou de gestão, ou de contabilidade, ele vai aprendendo uma profissão. Então, além de ele receber a remuneração pela atividade, ele recebe o quê? Ele recebe qualificação técnica, certo? Por isso que se fala que a aprendizagem ela é conceituada como um contrato de emprego que proporciona formação técnico-profissional, certo? Claro que tem toda uma série de regras, mas as importantes aqui para vocês são o seguinte: deve-se exigir garantia de acesso e frequência obrigatória na rede regular, tem que estar estudando. A atividade tem que ser compatível com o desenvolvimento do adolescente e o horário especial para exercícios de atividades, ou seja, tem que ter uma maior flexibilidade para que ele possa eventualmente estudar, para que ele possa passar por uma semana de provas, entre outras regras. Esses seriam, portanto, os princípios a orientar aqui a aprendizagem. Tá. E o trabalho educativo? Certo? O trabalho educativo, pessoal, ele vem disciplinado no artigo 68 do ECA e é dito como um trabalho que busca o quê? O desenvolvimento pessoal e social. Todo o trabalho executado por adolescente, deve ser com foco na ideia de trabalho educativo. Ou seja, que se busque não simplesmente remunerá-lo em razão da atividade que exerce, mas você buscar o seu desenvolvimento pessoal e social. Por quê, pessoal? Porque, novamente, um dos princípios formadores do nosso estatuto é o princípio que leva em consideração que crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. Por serem pessoas em desenvolvimento, não é simplesmente o ganha-ganha do salário prestação de serviços. É prestação de serviços para a empresa, salário para o adolescente trabalhador e também aqui um desenvolvimento social e pessoal. Ou seja,
A rigor, pessoal, dado o dever tripartite que nós temos aqui do Estado, da sociedade e da família, a sociedade deve contribuir, sociedade aqui os empresários, os empregadores, no sentido de aprendizagem de, além de pagarem a remuneração pela contraprestação, formarem técnico profissionalmente o adolescente. No trabalho educativo, além de remunerarem o adolescente, concederem ele desenvolvimento pessoal e social. Bacana? Artigo 68. Se cai em prova, você só tem que distinguir isso, só que é necessário que você bem compreenda esses dois termos para a distinção ser feita. Tá certo? Dito isso, agora, uma questãozinha e aí a gente conclui. Nos termos do 67 do ECA, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho noturno. Realizado do quê, pessoal? Realizado das 22 horas às 5 horas do dia seguinte, tá? Tranquilo, né? Literalidade do artigo 67, e é assim que cai. O examinador vem direto nesses detalhes de prova, tá bom? Com isso eu consigo aqui encerrar o estudo dos direitos fundamentais. Só recapitulando, nós vimos todo aquele grupo de direitos fundamentais, posso mostrar para vocês? Vou mostrar. Nós vimos todo este grupo de direitos fundamentais, à exceção, estudamos, à exceção da convivência familiar e comunitária, que requer uma análise em separado. Um bloco apenas para ele, na verdade vai dar mais do que um bloco só para ele. Talvez a gente faça 2 blocos para conseguir analisar todos os detalhes relacionados a esse tema, tá bom? De toda forma, fico por aqui em relação aos pontos já estudados. Reitero a importância de uma leitura da legislação. Se você fizer a leitura do livro digital nesse ponto, você já terá visto toda a legislação atualizada juntamente, já vem grifada, já vem destacada para que você possa garantir esses pontos de prova. Então não deixem, por favor, de fazer a leitura do livro digital. E claro, também não deixem, por favor, de, em havendo dúvidas, me buscar no fórum. Até mais!